O Náutico vai buscar uma cartada ousada para a reta decisiva da Série C, o retorno de Samuel Otuzania. O atacante nigeriano, que começou o ano vestindo a camisa alvirrubra e deixou boa impressão nos primeiros meses da temporada, está voltando por empréstimo após uma curta passagem pelo Criciúma. E essa volta pode ter um impacto muito maior do que muitos imaginam, tanto para o time como para o próprio jogador. Otuzania chegou ao Náutico no início do ano, aproveitou a ausência de outros nomes no setor ofensivo e foi ganhando espaço. Teve sequência, foi titular, marcou gols, deu assistência, se movimentou bem, atuou em diferentes funções no ataque e parecia cada vez mais adaptado ao futebol brasileiro. No total, foram 16 partidas, 3 gols e uma assistência. Nada fora do comum, mas o suficiente para mostrar que havia ali um jogador com potencial a ser lapidado. O problema foi que, quando o Criciúma apareceu com uma proposta concreta, o América Mineiro, clube detentor dos direitos do jogador, decidiu vender. E o Náutico, sem ter como competir financeiramente, viu o atacante deixar os aflitos. Mas a ida para o Criciúma não teve o efeito esperado. O clube catarinense se reforçou bastante, trouxe atletas de peso como Jean Carlos, Filipinho, Gustavo Maia, e Otuzania acabou perdendo espaço. Pouco aproveitado, o atacante viu seu protagonismo diminuir. Em meio à concorrência pesada e a um time em crescente evolução na Série B, ficou difícil para o nigeriano mostrar serviço. Foi aí que o Náutico entrou em cena novamente, tentando costurar um retorno que agora está prestes a se concretizar. A diretoria alvirrubra, de olho nessa possibilidade há algum tempo, soube aproveitar o momento. Com o Timbu garantido na próxima fase da Série C e com mais 2 partidas restantes na primeira fase, o clube agiu rápido para repatriar um nome que já conhece bem o elenco, o ambiente e a estrutura do clube. Mais do que uma contratação, trata-se de um reencontro entre um jogador que nunca escondeu o carinho pelo clube e uma torcida que gostou do pouco que viu. Informações de bastidores apontam que, no momento da saída para o Criciúma, Otuzania chegou a se emocionar e até chorar, mostrando o quanto estava envolvido com o projeto do Náutico. Essa ligação emocional pode fazer diferença, principalmente num momento tão decisivo da temporada. O Náutico vive um momento de recuperação e estabilidade. Com o time classificado para o quadrangular final, cada detalhe conta. Ter uma peça que já esteve no elenco, conhece o estilo de jogo e tem boas relações no vestiário pode ser um diferencial estratégico. E quando olhamos para o perfil do Otuzania, essa volta parece ainda mais lógica. Hoje, o Náutico conta com 2 centroavantes no elenco, Bruno Mezenga e Paulo Sérgio. O primeiro é aquele típico camisa 9 de área, que joga de costas para o gol, é forte no jogo aéreo, mas tem pouca mobilidade. O segundo, mesmo sendo também um centroavante, atua de maneira diferente, costuma sair da área, buscar jogo, tabelar, abrir espaços. Ambos têm suas virtudes e limitações, e nenhum deles conseguiu se firmar plenamente até aqui. Entre problemas físicos e oscilações de desempenho, o ataque do Náutico ainda carece de consistência. É aí que entra o Otuzania. Ele reúne características dos dois. É forte fisicamente, tem boa estatura, presença de área, mas ao mesmo tempo consegue se movimentar, fazer a pressão na saída de bola, incomodar os zagueiros e até cair pelos lados quando necessário. Não é um jogador lento, apesar do porte físico. Ao longo dos primeiros meses do ano, foi utilizado até como ponta em alguns momentos, tamanha sua versatilidade. Mas com o elenco atual, a tendência é que seja usado mais centralizado, atuando como referência, mas sem ser estático. No lado direito do ataque, Hélio Borges e Kelvin se revezam bem. No esquerdo, Vinícius é o dono da posição, mas Hélio também pode atuar ali, assim como o jovem Com. Ou seja, as pontas estão relativamente bem servidas. O que faltava mesmo era uma peça diferente para o comando de ataque. Alguém que pudesse oferecer uma alternativa tática, um desafogo, alguém com presença ofensiva e que pudesse brigar fisicamente com os zagueiros adversários. E, nesse cenário, o retorno de Otuzania encaixa perfeitamente. Outro ponto que joga a favor do atacante é a presença de Hélio dos Anjos. O treinador é conhecido por trabalhar bem com atletas que têm margem para evolução e costuma explorar ao máximo as qualidades de cada jogador. Otuzania, por exemplo,
ainda tem limitações técnicas evidentes. Não é um finalizador de elite, tem dificuldades no passe curto e no domínio sob pressão. Mas é jovem, tem força, energia e disposição. E com o comando certo, essas qualidades podem ser potencializadas. O próprio Hélio dos Anjos já demonstrou em outras passagens que sabe como extrair o melhor de atacantes com esse perfil físico e agressivo. Além disso, um detalhe que pode fazer diferença é a presença de Guilherme dos Anjos, filho do treinador e auxiliar técnico do time. Guilherme fala inglês fluentemente, o que facilita muito a comunicação com Otuzânia, já que o nigeriano ainda está aprendendo português. Essa ponte linguística pode acelerar o entendimento tático do atleta e sua adaptação às exigências da comissão técnica. Em jogos decisivos, isso pode ser o fator que separa um jogador eficiente de um atleta perdido em campo. A contratação também ajuda a incorporar o elenco para o quadrangular. São, no mínimo, mais 6 jogos pela frente, e a maratona de partidas exige rodagem, força física e capacidade de manter a intensidade. Otuzânia oferece isso. Ele pode não ser o mais técnico, mas é aquele atacante que não para, que briga em todas as bolas, que incomoda defensores e cria situações pelo esforço. Num jogo travado, com marcação dura, ele pode ser o desafogo. E se estiver em uma boa noite, ainda pode decidir. Nos bastidores, o clima também é de reconciliação. A primeira tentativa de retorno do jogador acabou não se concretizando por conta de um mal-estar entre dirigentes do Náutico e do América Mineiro. Houve uma troca de mensagens em tom mais acalorado, e a negociação esfriou. Além disso, o staff do jogador esperava uma proposta internacional que acabou não chegando. Agora, com as arestas aparadas e todas as partes mais alinhadas, o empréstimo foi viabilizado. E o sentimento que fica é de uma história que ficou inacabada e que agora ganha uma nova chance de ter um final feliz. Otuzânia tem contrato com o Criciúma até o final de 2027, o que torna esse retorno temporário. Mas, ainda assim, pode ser suficiente para marcar seu nome de vez na história recente do clube. O Náutico está em busca de algo grande, e cada peça do elenco precisa entregar o máximo. O nigeriano tem a chance de provar que pode ser decisivo. E o clube, por sua vez, aposta que o jogador vai retomar o bom momento que viveu nos primeiros meses do ano. A sintonia entre jogador e clube já existe. A torcida gostou da entrega, da força, da forma como ele se dedicou. E o jogador, por sua vez, demonstrou claramente o desejo de voltar. Não é comum ver um atleta estrangeiro se apegar a um clube brasileiro de Série C tão rapidamente. Isso mostra que o ambiente do Náutico foi acolhedor, que houve identificação. E em campo, isso pode se traduzir em raça, em vontade, em entrega. Qualidades que fazem a diferença em mata-mata. Com Otuzânia de volta ao elenco, o Náutico ganha mais do que apenas uma opção ofensiva. Ganha também uma peça emocional que pode influenciar diretamente o espírito do grupo. Quando um atleta retorna ao clube chorando na saída e vibrando na volta, isso ecoa no vestiário. É como se ele se tornasse um símbolo de que o projeto ainda é viável, de que há algo maior sendo construído ali dentro. E o vestiário do Náutico, que passou por momentos difíceis durante o ano, precisa exatamente disso: conexão, comprometimento e gente que vista a camisa não só com o corpo, mas com o coração. A presença de Otuzânia pode representar ainda mais unidade em um elenco que já vem mostrando sinais de amadurecimento. Desde a chegada de Hélio dos Anjos, a equipe ganhou consistência, organização tática e, principalmente, uma nova postura. E é essa postura que tem feito o Náutico evoluir mesmo sem grandes reformulações no grupo. O treinador conseguiu mudar a mentalidade do elenco, extrair mais dos mesmos jogadores, reorganizar as funções dentro de campo e corrigir falhas crônicas que o time apresentava. Nesse novo cenário, a reintegração de Otuzânia pode ser vista como um reforço de peso no aspecto coletivo. Ele já conhece a base do elenco, tem entrosamento com muitos dos atletas e pode se adaptar de maneira quase instantânea. Outro ponto importante é a forma como o Náutico vai poder usar Otuzânia de maneira estratégica ao longo dos jogos. Se antes ele era um atacante polivalente por necessidade, agora ele pode ser essa peça coringa por opção. O Hélio dos Anjos terá à disposição um atleta que pode cumprir funções variadas dependendo do adversário, da leitura de jogo e do momento da partida.
Em jogos onde o Náutico precisar de mais força física, de alguém para brigar no pivô, prender a bola no campo ofensivo ou incomodar a saída adversária, Otuzânia pode ser esse cara. Mas também pode entrar numa reta final para assegurar resultado, pressionar saída curta e cavar faltas. Ou até mesmo começar um jogo mais pegado para bater de frente com defesas pesadas e abrir espaço para os companheiros com sua movimentação. Além disso, ele também pode ajudar a mudar a forma como o Náutico constrói jogadas ofensivas. Se antes o time dependia muito da velocidade dos pontas e das jogadas individuais nas laterais, agora terá a possibilidade de usar o centro do ataque com mais presença e mobilidade. E isso abre alternativas. Pode puxar a marcação e abrir espaço para os meias, pode ser opção de tabela em jogadas rápidas, pode até aparecer como elemento surpresa em jogadas de linha de fundo. Ele não precisa ser o artilheiro do time. Basta que seja funcional, que contribua com sua movimentação, sua força, sua disposição. No futebol, nem sempre quem brilha é quem faz o gol. Muitas vezes, quem gera o espaço é quem resolve o lance. E falando em espaço, um ponto que não pode ser ignorado é o impacto que essa contratação pode ter na forma como os adversários vão encarar o Náutico. O quadrangular final da Série C é um ambiente onde os detalhes fazem toda a diferença. Times estudam uns aos outros, analisam vídeos, detectam padrões, e qualquer elemento fora do script pode ser uma arma decisiva. Otuzânia é esse fator surpresa. Ele já esteve no campeonato, mas passou um bom tempo fora. É alguém que os rivais talvez não esperassem encontrar de novo, e isso pode ser explorado pelo treinador. Imagine um jogo em que o adversário monta a estratégia para segurar Bruno Mezenga ou para neutralizar o jogo entre Vinícius e Hélio Borges pelas pontas, e de repente entra um atacante como Otuzânia, que foge totalmente desse padrão. Muda a dinâmica, muda o foco da marcação, exige adaptação na hora. E no futebol, essa adaptação rápida nem sempre acontece. Existe também a expectativa de que o retorno de Otuzânia possa inspirar outros jogadores do elenco. Quando um atleta que estava fora, que foi vendido, retorna ao clube com vontade, com garra, com disposição, isso contagia. O elenco sente que há algo ali diferente, algo genuíno. E essa energia, muitas vezes, é o que separa um time que apenas participa da competição de um time que realmente compete por algo. Nessa fase decisiva, o Náutico não pode mais errar. Os erros da primeira fase já foram cometidos, já custaram pontos importantes, já deixaram cicatrizes. Agora é foco total. E ter alguém com o vigor, a entrega e o senso de pertencimento do nigeriano pode ser a faísca que faltava. Mas é claro que nem tudo são flores. Otuzânia tem limitações claras e conhecidas. Seu repertório técnico ainda é restrito, o controle de bola sob pressão pode melhorar, assim como a finalização em movimento. Não é um jogador refinado, e isso já ficou evidente nos primeiros meses com a camisa alvirrubra. Mas é aí que entra o trabalho da comissão técnica. Hélio dos Anjos sabe trabalhar com jogadores assim. Sabe como montar um sistema que potencializa as virtudes e esconde as deficiências. E isso pode ser determinante. Se o treinador conseguir fazer Otuzânia render perto do seu teto físico e tático, o Náutico ganha um nome que pode ser decisivo em momentos-chave. Um aspecto que merece destaque é a evolução física do atacante. No início do ano, ele já mostrava um fôlego acima da média, um pulmão privilegiado e uma disposição incomum para pressionar, correr, disputar bola. Agora, vindo de uma Série B mais intensa fisicamente, ainda que com poucos minutos em campo, é possível que tenha mantido ou até evoluído nesse quesito. Isso pode fazer a diferença em jogos truncados, onde a resistência física é fundamental. Ele pode ser esse atacante que entra no segundo tempo para correr pelos outros, para pressionar zagueiro, para quebrar linha com arranque, para ganhar disputa pelo alto no meio de campo. Pode ser aquele jogador que, mesmo sem marcar, ajuda o time a respirar. E vale lembrar que o futebol brasileiro, especialmente em divisões como a Série C, muitas vezes premia esse tipo de atleta. Nem sempre o mais técnico é o mais útil. Às vezes, o jogo pede intensidade, disposição, força física. E nisso, Otuzânia tem muito a entregar. Além disso, por ser jovem, ele ainda tem margem de evolução.
Com um ambiente propício, minutos em campo e uma comissão técnica que fala a mesma língua, literal e figurativamente, há espaço para crescimento. E se isso acontecer no momento certo, pode ser um salto não só para ele como para o próprio Náutico. Outro elemento que merece ser levado em consideração é a questão psicológica. Quando um jogador volta a um clube onde ele já foi feliz, onde já criou laços, existe uma tendência de entrega emocional mais intensa. E se o clube sabe como trabalhar isso, como parece ser o caso agora com a presença do Guilherme dos Anjos e de um grupo técnico mais bem estruturado, esse fator pode ser canalizado de forma positiva. Otuzânia não está voltando por acaso. Está voltando porque quer, porque se sente parte do projeto, porque acredita que pode contribuir. E isso tem um peso. Não é apenas mais um reforço, é um retorno com sentimento. Ao longo da história do Náutico, algumas peças que voltaram em momentos decisivos acabaram se tornando protagonistas. E Otuzânia pode, sim, entrar nessa lista. Não porque seja craque, não porque vá fazer 10 gols em 6 jogos, mas porque representa uma história, uma fase, um elo que havia sido interrompido e... Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. A notícia corre pelos bastidores do futebol nordestino como um sopro quente de expectativa, trazendo um burburinho que mistura entusiasmo, curiosidade e aquele toque clássico de suspense que só o mercado da bola consegue criar. A contratação do meia Lucas Lima pelo Náutico, um jogador que ao longo da carreira demonstrou técnica refinada, visão de jogo apurada e passes que parecem desenhar linhas no gramado, vem sendo comentada intensamente por torcedores, jornalistas e ex-atletas. Na cidade, a expectativa é quase palpável, os torcedores já imaginam lances magistralmente construídos, assistências precisas e a capacidade do jogador de organizar o meio-campo com maestria. Rumores sobre salários, duração de contrato e até a adaptação do jogador ao estilo do Timbu circulam em cafés, bares e redes sociais, enquanto antigos companheiros de clube comentam sobre o profissionalismo e a inteligência tática de Lucas Lima. O Náutico, por sua vez, mantém um silêncio estratégico, reforçando o clima de mistério e fortalecendo o efeito do anúncio informal, que se espalha mais rápido do que qualquer comunicado oficial. Fontes próximas ao clube sugerem que o meia já vem participando de treinos reservados, adaptando-se à dinâmica da equipe e mostrando aos técnicos que pode ser a peça-chave que falta para transformar o time em protagonista absoluto das competições locais e nacionais. O impacto dessa contratação vai muito além do que se pode ver dentro de campo, pois Lucas Lima representa não apenas um talento individual, mas um catalisador de expectativa e esperança para o Náutico e sua torcida, que há anos observa mudanças, apostas e estratégias que prometem, mas nem sempre entregam. A chegada do jogador, apontado como maestro do Timbu pelos próprios fãs, coloca o clube em um patamar de projeção midiática significativa, fazendo com que o mercado veja o Náutico sob um novo prisma. É como se o futebol da região respirasse uma nova atmosfera, carregada de potencial e da energia de quem espera grandes feitos. Com a imprensa esportiva local e nacional acompanhando cada passo da adaptação do jogador, o burburinho sobre a estreia de Lucas Lima cresce diariamente, fomentando debates sobre a formação ideal do time, a presença de craques na equipe e o estilo de jogo que poderia ser mais eficiente para explorar todas as qualidades do meia. Rumores indicam que há conversas sobre ajustes táticos, estratégias ofensivas, e até sobre o relacionamento com outros jogadores experientes, criando um enredo que mais parece roteiro de novela, com intrigas, expectativas e promessas de grandes emoções em campo, enquanto a torcida segue alimentando sonhos com gols, assistências e jogadas que podem virar icônicas. Enquanto isso, a repercussão da chegada de Lucas Lima não se limita apenas à esfera esportiva, mas alcança a economia do clube, a visibilidade da cidade e o engajamento das redes sociais, que se transformam em verdadeiro termômetro da paixão dos torcedores pelo Náutico. Comentários e teorias sobre como o maestro do Timbu pode transformar jogos, criar oportunidades e aumentar a eficiência do ataque se multiplicam em grupos de WhatsApp, fóruns de discussão e transmissões ao vivo, evidenciando que a expectativa ultrapassa qualquer análise técnica tradicional.
Alguns analistas já começaram a prever mudanças significativas na forma como o time atua, sugerindo que a presença de Lucas Lima poderia reestruturar completamente o meio-campo, equilibrar a defesa e potencializar o ataque, tornando o Náutico uma força quase imbatível nas competições em que participa. É nesse cenário de especulação e entusiasmo que a contratação do jogador se transforma em uma narrativa quase mítica, combinando o talento individual com a paixão coletiva de uma torcida que vê em cada lance a oportunidade de se emocionar, vibrar e, quem sabe, celebrar títulos que estavam há muito tempo na expectativa. Cada treino, cada entrevista e cada movimento dentro do clube passa a ser analisado com lupa, reforçando o clima de rumor que envolve a chegada do novo maestro, e mostrando que o futebol é, acima de tudo, também um espetáculo de histórias, personagens e surpresas que movimentam a imaginação de todos os envolvidos. A ansiedade pelo desempenho de Lucas Lima em campo é intensificada por comparações com grandes jogadores que marcaram época no Náutico e no futebol brasileiro, gerando um debate intenso sobre se ele conseguirá corresponder às expectativas e assumir um papel de liderança na equipe. A torcida imagina o maestro ditando o ritmo das partidas, distribuindo passes precisos, carregando a bola em arrancadas e articulando jogadas que poderiam mudar o destino de competições inteiras. Especialistas esportivos sugerem que sua experiência e visão de jogo podem ser determinantes na construção de estratégias vencedoras, fazendo com que o clube não dependa apenas de talentos individuais, mas de um conjunto que se encaixa harmoniosamente em torno do seu talento. Ao mesmo tempo, surgem rumores sobre a integração do jogador com o elenco atual, sobre quem assumirá a responsabilidade de adaptar-se ao novo estilo de jogo, e sobre a reação de rivais, que certamente tentarão neutralizar o impacto do maestro nos gramados. A narrativa que se constrói é de um momento decisivo, no qual Lucas Lima tem a oportunidade de não apenas provar seu valor técnico, mas também de se consolidar como referência dentro do clube, influenciando a cultura tática, o comportamento do time e, principalmente, o entusiasmo de uma torcida que, há tempos, esperava por um jogador capaz de reunir talento, experiência e carisma de forma tão evidente. Cada conversa, especulação ou comentário sobre ele se transforma em combustível para a expectativa coletiva, gerando um ambiente quase cinematográfico em que a realidade e a fantasia do futebol se misturam de forma intensa e apaixonante. Com a proximidade de sua estreia, os rumores sobre Lucas Lima ganham ainda mais força, e cada detalhe de sua preparação e adaptação é observado com atenção. A imprensa esportiva e os torcedores mais apaixonados analisam cada treino, cada movimentação e cada declaração, tentando antecipar o impacto que ele terá na equipe, enquanto surgem debates sobre possíveis formações, táticas e combinações de jogo que poderiam maximizar suas habilidades. O maestro do Timbu é visto como peça central de uma transformação que pode colocar o Náutico em um patamar superior, elevando não apenas o desempenho do time, mas também a moral da torcida, a projeção nacional e a relevância do clube no cenário esportivo. Entre conversas de bar, redes sociais e comentários de especialistas, o clima de expectativa é tão intenso que parece contagiar toda a cidade, tornando a chegada do jogador um evento social e esportivo simultâneo, capaz de movimentar paixões e gerar histórias que serão lembradas por muito tempo. A presença de Lucas Lima é, portanto, muito mais do que uma contratação, é o início de uma narrativa envolvente, cheia de possibilidades, em que talento, estratégia, torcida e mídia se entrelaçam, transformando cada jogo em um capítulo de uma história que promete ser épica e inesquecível para todos que acompanham o Náutico e seu novo maestro. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!